José Carlos entrou no banco pedindo para sacar R$ 1 milhão. O gerente Maurício riu da cara dele e chamou os outros funcionários para zombar também. Mas quando descobriram quem ele realmente era, todos se arrependeram para sempre. José Carlos empurrou a porta do banco às 10 da manhã. Suas botas ainda tinham terra fresca da fazenda, a camisa xadrez estava amarrotada e o chapéu de palha deixava uma sombra no rosto cansado de quem acordou antes do sol. Ele caminhou devagar até o balcão principal, onde Cristiane Souza digitava no computador fingindo estar muito ocupada. "Bom dia", disse José Carlos tirando o chapéu. "Quero sacar R$ 1 milhão." Cristiane parou de digitar na hora. Levantou os olhos devagar e olhou para aquele homem simples, da cabeça aos pés. As botas sujas de barro, as mãos calejadas, a roupa que cheirava a trabalho pesado. Depois soltou uma risadinha que foi crescendo até virar gargalhada. "Como é que é?", ela perguntou ainda rindo. R$ 1 milhão, preciso sacar hoje mesmo." A gargalhada dela ecoou pelo banco inteiro. Outros funcionários olharam na direção deles, curiosos. Maurício Silveira, o gerente, levantou da mesa e veio ver o que estava acontecendo. Era um homem de terno bem passado, cabelo sempre no lugar, que se achava muito importante por comandar uma agência. "Qual é o problema, Cristiane?" "Esse senhor aqui quer sacar R$ 1 milhão", ela disse, tentando segurar o riso. "Olha só como ele está vestido." Maurício olhou José Carlos de cima a baixo com aquela cara de quem está vendo algo muito engraçado. "Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo? Aqui é banco, não é casa lotérica." "Tenho certeza", José Carlos respondeu sem se alterar. "E tenho o dinheiro na minha conta." "Que conta?" Maurício riu alto. "Aberta com que documento? Identidade de produtor rural." Outros funcionários se aproximaram para ver o show. Sandra, a caixa mais velha, veio com aquela cara de quem quer fofoca. Miguel, o segurança, ficou ali perto, achando graça da situação. Todo mundo queria ver aquele homem simples tentando bancar o ricaço. José Carlos tirou do bolso uma carteira de couro bem gasta e estendeu alguns papéis para Maurício. "Minha identidade e os dados da conta." Maurício pegou os documentos só para continuar a brincadeira. Mas quando viu o número da conta, alguma coisa mudou no rosto dele. Era uma conta empresarial, com muitos dígitos, do tipo que ele raramente via na agência. "Pera aí", murmurou caminhando até o computador. "Deixa eu dar uma olhada nisso." Cristiane se aproximou curiosa. "Deve ser conta falsa. Esses caipiras adoram inventar história." Maurício digitou o número da conta no sistema. A tela demorou para carregar, e quando finalmente apareceu o saldo, ele piscou várias vezes, achando que estava vendo errado. R$ 82 milhões. Saldo disponível para movimentação imediata. "Não pode ser", ele sussurrou baixinho. "O que foi?" Cristiane perguntou, tentando espiar a tela. Maurício fechou a janela rapidamente, nervoso. Tinha que ser erro do sistema. Aquele homem simples não podia ter 80 milhões na conta. Era impossível. "O sistema está fora do ar", mentiu para José Carlos. "Vai ter que voltar amanhã." "O sistema está funcionando perfeitamente", José Carlos respondeu com uma calma que irritou Maurício. "Vocês é que têm problema." "Que problema?" "Vocês julgaram quem eu sou pela roupa que eu visto." A frase cortou o ar como uma faca. Maurício sentiu um frio na barriga, mas o orgulho não deixou ele recuar. Não ia passar vergonha na frente dos funcionários. "Senhor, mesmo que o senhor tenha algum dinheiro guardado, R$ 1 milhão é muita coisa. Precisa de autorização especial, documentos, comprovação." "Não precisa de nada disso para quem tem conta neste banco há 20 anos. José Carlos interrompeu. 20 anos. A informação bateu em Maurício como um murro no estômago. Contas antigas com saldos altos significavam clientes importantes. O tipo de cliente que ele deveria estar beijando os pés, não humilhando. Deixa eu verificar de novo", gaguejou voltando ao computador.
Dessa vez abriu o histórico completo da conta. Não era só o saldo que impressionava. As movimentações eram gigantescas. Transferências internacionais, investimentos em milhões, aplicações que renderiam mais em um mês do que ele ganhava em um ano. Meu Deus, murmurou. E dessa vez, Cristiane ouviu. Fala logo, Maurício. O que tem nessa conta? Mas antes que ele pudesse responder, José Carlos disse algo que fez o banco inteiro ficar em silêncio. O dinheiro é para minha filha. Ela me pediu antes de partir deste mundo. A palavra partir ecoou como um tiro no meio do banco. Todo mundo entendeu o que significava. Cristiane parou de rir na hora. Sandra baixou a cabeça, constrangida. Miguel se afastou, sem jeito. Até os outros clientes pararam de reclamar da demora. Sua filha? Cristiane perguntou baixinho. Duda. Ela tinha 8 anos quando partiu. Me fez prometer que eu ia usar o dinheiro da nossa família para algo que ela sempre sonhou. Os olhos de José Carlos se encheram de lágrimas e todo mundo viu que aquela dor era real. Era a dor mais profunda que um pai pode carregar. E eles tinham rido daquilo. Tinham zombado do último desejo de uma criança. Senhor, Maurício tentou falar, mas a voz saiu embargada. Ela queria que eu construísse uma escola para crianças pobres da zona rural. Uma escola bonita, com biblioteca, computadores, tudo o que ela sonhava em ter. O nome ia ser Escola Maria Eduarda. O silêncio que tomou conta do banco foi pesado como chumbo. Cristiane começou a chorar baixinho. Miguel encostou na parede, destruído. Outros funcionários abaixaram a cabeça, morrendo de vergonha. Maurício olhou novamente para a tela do computador. 82 milhões de reais. De um pai que só queria honrar a memória da filha pequena. E ele tinha rido daquilo, tinha transformado em piada a coisa mais sagrada do mundo. Me desculpa, disse com a voz tremendo. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber, José Carlos respondeu, colocando o chapéu de volta. Viram um homem da roça e acharam que não prestava para nada. Não foi isso, senhor. Foi exatamente isso. E sabem o que é pior? Vocês riram do último pedido que minha filha me fez. Riram do sonho de uma menina de 8 anos que só queria ajudar outras crianças. Cristiane desabou a chorar. A culpa estava comendo ela viva por dentro. Maurício se sentou na cadeira, completamente arrasado. Percebeu que tinha cometido o erro mais terrível da vida dele. José Carlos caminhou até a porta devagar, mas antes de sair, se virou para todo mundo que estava assistindo. 1 milhão era só o começo. Ia construir 3 escolas rurais, 20 milhões em educação para crianças carentes. Tudo em nome da Duda. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Maurício. Mas vocês não merecem fazer parte desse sonho. A porta se fechou atrás de José Carlos, deixando para trás o silêncio mais constrangedor que aquele banco já tinha visto. Maurício ficou olhando para a tela do computador. José Carlos Silva, proprietário da Fazenda Santa Rita, um dos maiores produtores rurais do estado. 82 milhões de reais, que tinham acabado de sair da vida dele para sempre. E junto com o dinheiro, foi embora a única chance de participar de algo realmente importante. A chance de ajudar uma menina chamada Duda a realizar o último sonho dela. Maurício ficou parado na frente do computador por quase 10 minutos depois que José Carlos saiu. A tela ainda mostrava aqueles números que não saíam da cabeça dele. 82 milhões de reais. Cristiane tinha parado de chorar, mas os olhos vermelhos denunciavam a vergonha que ela estava sentindo. Maurício, ela disse baixinho, a gente precisa fazer alguma coisa. Fazer o quê? O homem já foi embora. Perdemos o cliente mais rico que já pisou neste banco. Mas ele disse que ia construir escolas. Em nome da filha dele, a gente não pode deixar isso passar. Maurício olhou ao redor. Os outros funcionários tinham voltado para os seus lugares, mas todo mundo estava constrangido. Sandra, a caixa mais velha, não conseguia nem olhar na direção dele. Miguel,
O segurança estava encostado na parede com cara de enterro. O ambiente estava pesado, carregado de culpa. Cristiane, você não entendeu? Nós rimos da cara do homem. Rimos do último pedido da filha dele. Você acha que ele vai perdoar isso? Mas a gente pode tentar. A gente pode ir atrás dele e pedir desculpa. Pedir desculpa? Maurício soltou uma risada amarga. Você viu os olhos daquele homem quando ele saiu? Aquilo não era raiva, era decepção. E decepção é muito pior que raiva. Nesse momento, o telefone do banco tocou. Maurício atendeu sem ânimo, ainda pensando em José Carlos. Alô, banco, bom dia. Maurício, é o Dr. Alberto Neves. Preciso falar com você urgente. Dr. Alberto era um dos clientes mais importantes da agência. Advogado rico, dono de escritório grande, sempre muito bem vestido e cheio de pose. Maurício se endireitou na cadeira. Dr. Alberto, como vai? Em que posso ajudá-lo? Maurício, eu estava passando na frente do banco agora há pouco e vi uma confusão lá dentro. Um homem simples, de roupa de trabalho, saindo visivelmente chateado. O que aconteceu? Maurício sentiu o estômago revirar. Foi um mal-entendido, Dr. Alberto. Nada importante. Nada importante? Maurício, esse homem que saiu era José Carlos Silva, dono da fazenda Santa Rita. Você sabe quem é José Carlos Silva? O mundo desabou em cima de Maurício. Dr. Alberto conhecia José Carlos, e pela voz preocupada dele, era óbvio que José Carlos era alguém muito mais importante do que Maurício tinha imaginado. Dr. Alberto, José Carlos é um dos maiores produtores rurais de 3 estados, Maurício. O homem exporta para o mundo inteiro, tem contratos milionários com empresas multinacionais. E mais importante que isso, é uma das pessoas mais respeitadas da região. Cada palavra era como uma martelada na cabeça de Maurício. Ele tinha humilhado publicamente um dos homens mais importantes da região. E por quê? Porque José Carlos usava roupas simples e tinha terra nas botas. Dr. Alberto, houve um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? O homem estava visivelmente abalado quando saiu daí. E eu conheço José Carlos há anos. Ele não é de se abalar por qualquer coisa. Maurício olhou para Cristiane, que estava ouvindo a conversa e ficando cada vez mais pálida. Sandra se aproximou também, curiosa e preocupada. Ele veio sacar um valor alto e nós achamos que... Vocês acharam o quê? Que ele não tinha dinheiro? Maurício, José Carlos movimenta mais dinheiro em um mês do que sua agência em um ano inteiro. A informação foi como um tiro no peito de Maurício. Ele se sentou pesadamente na cadeira, percebendo a dimensão do erro que tinha cometido. Dr. Alberto, nós não sabíamos. Não sabiam porque julgaram pela aparência. José Carlos sempre foi simples, sempre se vestiu como trabalhador rural. Mas isso não muda o fato de ele ser milionário. Cristiane se aproximou mais, sussurrando. Pergunta sobre a filha dele. Dr. Alberto, ele mencionou algo sobre a filha dele. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. A Duda? José Carlos falou da Duda? Falou. Disse que ela tinha pedido algo antes de partir. Maurício, você não sabe o que aconteceu com a família do José Carlos? Não, senhor. A esposa dele partiu quando a Duda era pequena. Restou só ele e a menina. José Carlos criou aquela menina como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E realmente era. Maurício sentiu um nó na garganta. A história estava ficando ainda mais triste. A Duda era uma criança especial, inteligente, carinhosa, sempre preocupada com os outros. Mesmo pequena, já falava em ajudar crianças pobres, em construir escolas. E o que aconteceu com ela? Há 2 anos, descobriram que ela tinha uma condição no coração. Nada que não pudesse ser tratado, mas precisava de cirurgia. José Carlos levou ela para os melhores médicos do país. Cristiane estava chorando baixinho de novo. Sandra tinha se aproximado e também estava ouvindo, com os olhos marejados. A cirurgia foi marcada
tudo preparado pelos melhores especialistas. Duda estava animada, dizia que depois ia poder brincar sem cansar, ia poder correr pela fazenda. E aí, na noite anterior à cirurgia, ela chamou o pai no quarto do hospital, segurou a mão dele e fez um pedido. Disse que se alguma coisa desse errado, queria que ele usasse o dinheiro da família para construir escolas rurais para crianças carentes. Maurício não conseguia mais segurar as lágrimas. A história da pequena Duda estava partindo o coração dele. José Carlos prometeu, disse que ia construir não uma, mas várias escolas, que todas iam ter o nome dela, que ia ser o projeto mais bonito da vida dele. A cirurgia deu errado? O coração da Duda não resistiu. Ela partiu na mesa de cirurgia, mas antes sussurrou para o médico: "Fala para o papai que não esqueci da promessa. As criancinhas estão esperando." O banco inteiro tinha parado para ouvir a conversa. Todo mundo estava chorando. Miguel, o segurança grande e forte, estava limpando os olhos com a manga da camisa. Sandra soluçava baixinho. Até os clientes que estavam esperando tinham parado de reclamar. Desde então, continuou o Dr. Alberto, José Carlos vive só para cumprir a promessa que fez para a Duda. Ele já visitou terrenos, já conversou com arquitetos, já fez projetos. As escolas iam ser lindas, com biblioteca, laboratório, quadra esportiva. E o dinheiro que ele queria sacar era para dar início ao primeiro projeto. Escola Rural Maria Eduarda. Ia atender 200 crianças carentes da zona rural. Tudo gratuito, tudo da melhor qualidade. Maurício estava destruído. Tinha impedido um pai em luto de cumprir a promessa mais sagrada da vida dele. Tinha rido do sonho de uma menina de 8 anos que só queria ajudar outras crianças. Dr. Alberto, o que eu faço agora? Você vai atrás daquele homem e implora perdão. E torce para ele ter um coração grande o suficiente para dar uma segunda chance. Mas onde eu encontro ele? Fazenda Santa Rita, saída da cidade. Mas Maurício, vou te dar um conselho. Não vai de mãos vazias. José Carlos é um homem justo, mas não é bobo. Ele vai querer ver que vocês realmente mudaram. A ligação terminou e Maurício ficou olhando para o telefone com a sensação de que o mundo tinha desabado. Cristiane se aproximou ainda chorando. Maurício, nós temos que fazer alguma coisa, não podemos deixar assim. Fazer o quê, Cristiane? O homem tem todo o direito de nunca mais olhar na nossa cara. Mas e as crianças? E a promessa que ele fez para a filha? A gente não pode deixar isso se perder por causa do nosso preconceito. Sandra se aproximou também. Maurício, eu trabalho neste banco há 15 anos. Nunca vi uma situação dessas, mas também nunca vi uma oportunidade de fazer algo tão importante. Como assim? A gente pode ir atrás dele, pode pedir perdão de verdade e pode oferecer ajuda para o projeto das escolas. Ajuda como? Cristiane limpou as lágrimas e falou com determinação. O banco pode ser parceiro do projeto. Pode oferecer financiamento especial, pode doar material de construção, pode mobilizar outros clientes ricos. Maurício olhou ao redor. Todos os funcionários estavam prestando atenção na conversa. Miguel se aproximou também. Seu Maurício, posso falar uma coisa? Fala, Miguel. Eu tenho uma filha da idade que a Duda tinha. Se fosse com ela, se fosse comigo no lugar do seu José Carlos, eu ia querer que as pessoas fizessem de tudo para ajudar, mesmo depois de ter sido humilhado. As palavras de Miguel tocaram fundo no coração de Maurício. Ele imaginou a própria filha no lugar de Duda, imaginou a si mesmo no lugar de José Carlos. A dor seria insuportável. Vocês têm razão, disse finalmente. Nós erramos feio, mas ainda dá tempo de tentar consertar. Como? Vamos fechar o banco mais cedo hoje. Vamos todos juntos na Fazenda Santa Rita. Vamos pedir perdão para José Carlos e oferecer toda a ajuda possível para o projeto da Duda. Cristiane sorriu pela primeira vez no dia. Sério, sério. E vamos fazer mais que isso. Vamos transformar este banco no maior apoiador das escolas Maria Eduarda.
Vamos fazer a Duda se orgulhar lá do céu. Todo mundo aplaudiu. Pela primeira vez, desde que José Carlos saiu, havia esperança no ar. Maurício olhou pela janela na direção da fazenda e sussurrou: Duda, se você estiver ouvindo, ajuda a gente a consertar essa situação. Ajuda a gente a honrar seu sonho, E naquele momento, uma brisa suave balançou as árvores do lado de fora, como se uma menina de 8 anos estivesse sussurrando que tudo ia dar certo. José Carlos estava na horta quando viu a poeira levantando na estrada de terra. 3 carros se aproximavam devagar da fazenda Santa Rita, como se os motoristas tivessem medo de chegar ao destino. Ele limpou as mãos no pano que sempre carregava no bolso e caminhou até a varanda da casa simples que construiu com as próprias mãos. Os carros pararam no terreiro e José Carlos reconheceu as pessoas que desceram: Maurício, Cristiane, Sandra, Miguel e mais alguns funcionários do banco. Todos estavam com roupa social, completamente deslocados naquele ambiente rural. Maurício vinha à frente visivelmente nervoso, segurando um envelope nas mãos. José Carlos, disse Maurício, parando a uns 5 metros de distância. Posso falar com o senhor? José Carlos não respondeu imediatamente. Ficou ali parado, observando aquelas pessoas que algumas horas antes tinham rido da cara dele. Finalmente, fez um gesto com a cabeça, indicando as cadeiras de madeira na varanda. Podem sentar, mas tirem os sapatos. Aqui é casa simples, mas é limpa. Todo mundo obedeceu em silêncio. Cristiane estava visivelmente constrangida. Sandra não conseguia parar de olhar para a simplicidade da casa, contrastando com a riqueza que sabiam que José Carlos possuía. Miguel, o segurança, olhava para as plantações ao redor, impressionado com a extensão da propriedade. O que vocês querem? José Carlos perguntou diretamente, sentando numa cadeira de balanço que rangia suavemente. Maurício limpou a garganta, nervoso. Viemos pedir desculpa pelo que aconteceu hoje cedo, pelo jeito que tratamos o senhor. Desculpa? José Carlos repetiu a palavra devagar. Vocês acham que desculpa resolve? Não. Cristiane se intrometeu, com a voz embargada. A gente sabe que não resolve. Mas precisávamos vir aqui, precisávamos olhar no olho do Senhor e assumir que erramos. Erraram como? A pergunta direta deixou todo mundo sem jeito. Sandra foi a primeira a falar. A gente julgou o Senhor pela roupa, pela aparência. Achamos que não prestava. E por que acharam isso? Porque somos preconceituosos, Miguel respondeu com honestidade. Porque achamos que gente rica tem que andar arrumadinha de terno, dirigindo carro importado. José Carlos balançou devagar na cadeira, olhando para cada um deles. Vocês sabem quanto custa essa cadeira que estou sentado? Todo mundo fez que não com a cabeça. R$50. Comprei de um artesão da cidade. Sabem quanto custa o tênis que vocês tiraram aí na entrada? Maurício olhou para os próprios pés. Não sei. 200, R$300? E acham que isso faz vocês melhores que eu? O silêncio foi constrangedor. Cristiane começou a chorar baixinho de novo. Seu José Carlos. Maurício tentou continuar. A gente conversou com o Dr. Alberto. Ele contou sobre a Duda, sobre a promessa que o senhor fez. O nome da filha mudou completamente a expressão de José Carlos. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ele não desviou o olhar. O que ele contou sobre minha filha? Que ela era especial, que sempre pensava nos outros, que pediu para o senhor construir escolas antes de partir. José Carlos se levantou devagar e caminhou até a porta da casa. Querem conhecer o quarto dela? Todo mundo se levantou e o seguiu. José Carlos empurrou uma porta de madeira e revelou um quarto pequeno, mas cheio de vida. As paredes estavam cobertas de desenhos coloridos feitos por uma criança. Desenhos de escolas, de crianças brincando, de professores ensinando. Ela desenhava isso todo dia, José Carlos disse, apontando para um desenho específico. Escola Rural Maria Eduarda. Olhem os detalhes. Todo mundo se aproximou.
O desenho mostrava uma escola bonita, com biblioteca, playground, horta. No desenho, crianças sorriam e brincavam. E no canto, com letra caprichada de criança, estava escrito: para todas as criancinhas que não podem estudar. Cristiane desabou a chorar. Sandra cobriu o rosto com as mãos. Miguel, o homem forte, estava com os olhos vermelhos. Ela fez esse desenho na noite antes da cirurgia. José Carlos continuou. Me acordou às 2 da madrugada e disse: papai, promete que vai fazer igualzinho ao desenho? Promete que as criancinhas vão ter uma escola linda? E o senhor prometeu, Maurício disse baixinho. Prometi. E ela sorriu, me deu um beijo na testa e disse: então pode dar tudo certo amanhã, as criancinhas estão esperando. José Carlos pegou um caderno que estava em cima da mesa do quarto. Era um caderno simples, de escola, mas cheio de anotações. Sabem o que é isso? Não, Maurício respondeu. É o projeto da Duda. Ela anotava tudo o que queria na escola. Biblioteca com 1000 livros, computadores para todas as crianças, horta para elas aprenderem a plantar, refeitório com comida gostosa, quadra de esportes. Ele abriu o caderno e mostrou as páginas. A letra miúda e caprichada de uma criança detalhava cada sonho, cada vontade de ajudar outras crianças. Olhem aqui, apontou para uma página específica. Ela escreveu: as professoras têm que ser carinhosas igual a minha professora. E os meninos pobres têm que ganhar material escolar de graça. E na hora do lanche, ninguém pode ficar sem comer. Sandra não conseguia mais segurar o choro. Que menina especial! Era. E vocês riram do sonho dela. A frase cortou fundo. Maurício baixou a cabeça, destruído pela culpa. Seu José Carlos, ele disse, a gente quer ajudar. Queremos fazer parte do projeto da Duda. José Carlos fechou o caderno e olhou diretamente para Maurício. Ajudar como? O banco pode financiar as construções, pode buscar outros parceiros, podemos mobilizar clientes ricos para doar. E por que fariam isso? Porque é o certo a fazer, Cristiane respondeu. Porque a gente precisa consertar o erro. José Carlos voltou para a varanda, seguido por todos. Sentou novamente na cadeira de balanço e ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. Vocês acham que eu preciso de ajuda de vocês? Perguntou finalmente. Como assim? Maurício não entendeu. Vocês acham que um homem com 82 milhões na conta precisa de ajuda para construir escola? Todo mundo se olhou, confuso. Seu José Carlos, a gente só queria... Eu já tenho tudo pronto. José Carlos interrompeu. Terrenos comprados, projetos aprovados, construtoras contratadas. As 3 primeiras escolas começam a ser construídas na semana que vem. O choque foi geral. Maurício ficou sem palavras. Então por que o senhor foi no banco? José Carlos sorriu pela primeira vez desde que eles chegaram. Mas não era um sorriso alegre. Era um sorriso triste, cansado. Para testar vocês. Como assim? Há 6 meses estou procurando um banco para ser parceiro oficial do projeto. Um banco que entenda o valor das coisas simples. Um banco que trate todo mundo com respeito. Maurício sentiu o chão fugir debaixo dos pés. O senhor estava testando? Estava. Visitei 5 bancos da região. Em 4 deles fui tratado com respeito, mesmo vestido simples. Os gerentes me ouviram, entenderam o projeto, ofereceram ajuda. Cristiane perguntou com voz fraca. E no nosso banco? Vocês foram os únicos que riram de mim, os únicos que me humilharam, os únicos que zombaram do sonho de uma menina de 8 anos. O silêncio que tomou conta da varanda foi devastador. Todo mundo percebeu que não tinha sido apenas preconceito, tinha sido um teste de caráter, e eles tinham falhado miseravelmente. Seu José Carlos, Maurício tentou falar, a voz tremendo. A gente pode ter uma segunda chance? José Carlos parou de balançar na cadeira e olhou diretamente para ele. Segunda chance para quê? Para mostrar que mudamos, para provar que entendemos o erro. E como fariam isso? Maurício olhou para os colegas desesperado. Não tinha resposta. Eu digo como,
José Carlos continuou. Vocês vão trabalhar de graça. Como assim? Durante 6 meses, todos os sábados, vocês vão trabalhar nas obras das escolas. Vão carregar material, limpar terreno, servir almoço para os operários, sem receber nada. A proposta deixou todo mundo mudo. E tem mais, José Carlos não tinha terminado. Vocês vão visitar as famílias carentes da região. Vão explicar o projeto da Duda pessoalmente. Vão olhar nos olhos das crianças pobres e entender por que esse sonho é importante. Cristiane foi a primeira a responder. Aceito. Eu também, disse Sandra. E eu, Miguel completou. Todos os funcionários aceitaram, um por um. Só faltava Maurício. E você, Maurício, aceita trabalhar de graça para honrar o sonho de uma menina de 8 anos? Maurício olhou ao redor, para os colegas que tinham aceitado o desafio, para a simplicidade daquela casa, para os desenhos de Duda que ainda podia ver pela porta aberta do quarto. Aceito, disse com voz firme, mas tenho uma pergunta. Qual? Por que o senhor está nos dando essa chance? Depois de tudo que fizemos? José Carlos se levantou e caminhou até um poste onde estava pregada uma foto. Era Duda, sorrindo, de vestido simples, segurando uma boneca. Porque a Duda me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. E porque ela sempre dizia que as pessoas ruins não existem. Existem pessoas perdidas, que precisam encontrar o caminho de volta. Ele tirou a foto do poste e a entregou para Maurício. Guardem essa foto. Quando estiverem cansados de carregar material ou limpando o terreno, olhem para ela. E lembrem que estão trabalhando para realizar o sonho da criança mais especial que já pisou nesta terra. Maurício segurou a foto com mãos trêmulas. Era uma menina linda, com olhos brilhantes cheios de bondade. Começamos segunda-feira, José Carlos disse. 6 da manhã. Primeira escola fica a 40 quilômetros daqui. Não se atrasem. Todo mundo se levantou para ir embora. Na hora de subir nos carros, Cristiane se virou para José Carlos. Seu José Carlos, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor realmente acredita que a gente pode mudar? José Carlos olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. A Duda acreditava, e ela nunca errava sobre as pessoas. Os carros foram embora, levantando poeira na estrada. José Carlos ficou na varanda, olhando para a foto de Duda que tinha ficado em suas mãos. E aí, minha princesa, será que eles vão conseguir aprender a lição? Uma brisa suave balançou as árvores e José Carlos sorriu. Era como se Duda estivesse sussurrando que tudo ia dar certo. 6 da manhã da segunda-feira seguinte, Maurício chegou ao local da primeira obra ainda no escuro. Estava vestindo uma roupa velha que tinha encontrado no armário, mas mesmo assim se sentia deslocado. Cristiane chegou logo depois, seguida por Sandra, Miguel e os outros funcionários. Todos pareciam nervosos e não sabiam bem o que esperar. José Carlos já estava lá, conversando com o mestre de obras, um homem moreno e forte chamado João Batista. Quando viu o pessoal do banco chegando, fez um sinal para que se aproximassem. Bom dia, disse sem muita animação. João Batista, esses são os voluntários que falei para você. Eles vão ajudar no que for preciso. João Batista olhou aquele grupo de pessoas de cidade, claramente duvidando que fossem úteis numa obra. Eles sabem trabalhar pesado? Vão aprender, José Carlos respondeu. Cristiane, você fica responsável por organizar o material. Sandra, você vai ajudar na cozinha a preparar o almoço dos operários. Miguel, você carrega tijolo. Maurício... José Carlos parou e olhou diretamente para o gerente. Você vem comigo. Tem uma coisa que quero te mostrar. Os dois caminharam até uma pequena elevação de onde se podia ver toda a área da futura escola. José Carlos apontou para o terreno limpo, já preparado para receber as fundações. Sabe o que vai ser construído aqui? A escola da Duda. Maurício respondeu baixinho. Não. Aqui vai ser construído o sonho de uma menina que acreditava que toda criança merece estudar num lugar bonito.
José Carlos tirou do bolso o mesmo caderno que tinha mostrado no quarto de Duda. Abriu numa página específica e mostrou para Maurício. Lê em voz alta o que está escrito aqui. Maurício pegou o caderno e começou a ler com voz embargada. Eu quero que a escola tenha uma placa na entrada dizendo assim: aqui estudam os futuros médicos, professores e engenheiros do Brasil, porque toda criança pode ser qualquer coisa que ela sonhar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Maurício. Ele nunca tinha pensado numa criança de 8 anos ter ideias tão profundas sobre educação. Continua lendo, José Carlos pediu. E eu quero que tenha uma árvore grande no pátio, onde as crianças possam sentar na sombra para ler. E quero que tenham muitos livros, porque livro é janela para o mundo. Maurício não conseguia mais falar. A emoção estava tomando conta dele. Duda escreveu isso 3 dias antes da cirurgia, José Carlos explicou. Ela sabia que podia não voltar, mas só pensava em como fazer outras crianças felizes. Seu José Carlos, Você o quê? Eu tenho uma filha de 10 anos e ela nunca pensou em ajudar ninguém. Só pensa em boneca, em celular, em roupa nova. José Carlos olhou para Maurício com uma expressão diferente. Como é o nome dela? Beatriz. Mas não tem nada a ver com a sua Duda. Minha filha é mimada, egoísta. Todas as crianças podem aprender a ser generosas. José Carlos interrompeu. Depende do que a gente ensina para elas. O que quer dizer? Traga sua filha aqui no sábado. Quero que ela conheça o projeto da Duda. Quero que ela entenda o que significa ajudar os outros. A ideia assustou Maurício. Sua filha Beatriz era acostumada com shopping, com restaurante chique, com tudo do bom e do melhor. Como ia reagir vendo uma obra no meio do nada? Seu José Carlos, ela não vai querer vir. Então você não aprendeu nada ainda. A frase cortou fundo. Maurício percebeu que José Carlos estava testando ele de novo. Está certo, vou trazer ela. Ótimo, agora vamos trabalhar. Esses tijolos não vão se carregar sozinhos. As próximas 8 horas foram as mais difíceis da vida de Maurício. Ele nunca tinha carregado peso, nunca tinha trabalhado no sol, nunca tinha sujado tanto as mãos. As costas doíam, os braços tremiam, o suor escorria sem parar. Cristiane não estava melhor. Organizando material pesado, contando sacos de cimento, anotando tudo num caderno que ficava sujo de poeira a cada minuto. Sandra, na cozinha improvisada, preparava comida para 20 operários com equipamentos precários e muito calor. Miguel, surpreso, estava se dando bem com o trabalho pesado. Conversava com os pedreiros, aprendia técnicas de construção, parecia genuinamente interessado. Na hora do almoço, todos se sentaram no chão, embaixo de uma lona estendida entre 2 postes. Comeram a mesma comida dos operários: arroz, feijão, carne cozida simples, salada de tomate. Como está a comida? Sandra perguntou, preocupada. Melhor que muito restaurante chique que já fui, Miguel respondeu, e falava sério. José Carlos se aproximou com um papel na mão. Quero ler uma coisa para vocês. Todo mundo parou de comer para prestar atenção. Isso aqui é uma carta que Duda escreveu para as futuras crianças da escola dela. Maurício sentiu o coração apertar. Cristiane parou de mastigar. Queridas criancinhas que vão estudar na minha escola. José Carlos começou a ler com voz emocionada. Eu não pude ficar para conhecer vocês, mas queria muito. Papai disse que vocês são especiais, que moram longe e que os pais trabalham muito para sustentar vocês. O silêncio embaixo da lona era absoluto. Até os operários pararam de conversar para ouvir. Eu fiz essa escola pensando em cada uma de vocês. Quando estiverem estudando, lembrem que alguém que amava muito vocês deixou tudo pronto para vocês serem felizes. Estudem bastante, sejam médicos, professores, engenheiros e, quando crescerem, ajudem outras criancinhas igual eu estou ajudando vocês. Duda não tinha um olho seco naquele lugar. Os pedreiros, homens fortes acostumados com trabalho duro, estavam emocionados. Cristiane chorava abertamente.
Sandra limpava os olhos com o avental. E termina assim, José Carlos continuou. Beijos da amiga de vocês que está no céu cuidando para tudo dar certo, Duda. Maurício não aguentou. Levantou e saiu debaixo da lona para chorar sozinho. Nunca tinha ouvido nada tão tocante na vida. Uma menina de 8 anos escrevendo carta para crianças que nem conhecia, oferecendo amor mesmo depois da morte. José Carlos foi atrás dele. Está tudo bem? Não está nada bem. Maurício respondeu entre lágrimas. Eu tenho uma filha da mesma idade e ela não tem nem 10% da bondade da sua Duda. Não fala assim da sua filha. É verdade. Ela só pensa nela mesma. Não sabe o que é generosidade, não sabe o que é pensar no próximo. José Carlos ficou um tempo em silêncio, olhando para a obra que começava a tomar forma. Maurício, posso te contar uma coisa sobre a Duda que ninguém sabe? Pode. Ela nem sempre foi assim generosa. Até os 6 anos era uma criança normal, às vezes até meio egoísta. Queria brinquedo, queria roupa nova, fazia birra igual qualquer criança. Maurício olhou para José Carlos surpreso. O que mudou ela foi descobrir que tinha o problema no coração. Quando soube que podia não viver muito tempo, começou a pensar diferente. Começou a valorizar cada dia, cada pessoa, cada oportunidade de fazer algo bom. Então ela mudou por causa da condição dela? Não, ela mudou porque eu conversei muito com ela. Expliquei que a vida é curta para todo mundo, não só para ela. Que a gente só é realmente feliz quando faz os outros felizes. Maurício entendeu onde José Carlos queria chegar. Sua filha pode aprender isso também, sem precisar passar pelo que a Duda passou. Como? Trazendo ela aqui, mostrando a realidade das crianças pobres, explicando que ela pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Maurício pensou na filha, sempre reclamando que não tinha isso ou aquilo, sempre querendo mais brinquedos, mais roupas, mais tudo. E se ela não quiser saber de nada disso? Aí você vai descobrir se é um pai de verdade ou só um homem que faz as vontades de uma criança mimada. A frase foi dura, mas Maurício sabia que era verdadeira. Está certo. Sábado eu trago a Beatriz. E Maurício... Sim? Não minta para ela. Conta a verdade. Conta que vocês erraram, que estão aqui para aprender, que estão tentando ser pessoas melhores. Ela vai ficar decepcionada comigo. Melhor ela ficar decepcionada com o pai honesto do que orgulhosa do pai mentiroso. José Carlos voltou para debaixo da lona, deixando Maurício sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em anos, ele estava pensando seriamente no tipo de educação que estava dando para a filha. À tarde, quando o trabalho terminou, todos estavam exaustos. Maurício mal conseguia levantar os braços. Cristiane tinha as mãos cheias de calos. Sandra estava morta de cansaço, mas havia algo diferente no ar. Um sentimento de propósito, de estar fazendo algo importante. Amanhã vocês voltam, José Carlos disse na despedida. E lembrem-se, cada tijolo que vocês carregam, cada saco de cimento que vocês organizam é um pedaço do sonho da Duda virando realidade. No caminho de volta para casa, Maurício dirigia em silêncio. Pensava na filha, na carta de Duda, nas palavras de José Carlos. Quando chegou em casa, Beatriz estava assistindo televisão, como sempre. Oi, pai! Por que você está sujo? Maurício olhou para as próprias mãos, ainda com um resto de cimento embaixo das unhas. Filha, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Depois, pai, estou vendo meu programa. Maurício pegou o controle remoto e desligou a televisão. Agora, Beatriz, a gente precisa conversar agora. E pela primeira vez em muito tempo, pai e filha se sentaram para uma conversa de verdade. Sábado de manhã, Maurício estava no carro com Beatriz, dirigindo em direção à obra. A menina não tinha parado de reclamar desde que saiu de casa. Pai, não entendo por que tenho que ir nesse lugar. Eu queria ficar em casa assistindo o filme. Beatriz, já expliquei. É importante você conhecer o que papai está fazendo. Mas você disse que está trabalhando de graça. Por quê? A gente não precisa de dinheiro? Maurício respirou fundo.
Durante a semana, tinha contado para a filha sobre o erro no banco, sobre José Carlos, sobre a promessa que tinha feito de trabalhar voluntariamente. Mas Beatriz não estava entendendo. Não é sobre dinheiro, filha, é sobre fazer a coisa certa. Que coisa certa? Carregar tijolo no sol? Quando chegaram na obra, Beatriz desceu do carro fazendo cara feia para tudo. José Carlos estava esperando, junto com uma menina da mesma idade dela. Era uma criança simples, de roupas antigas mas limpas, com um sorriso tímido no rosto. Beatriz, José Carlos se aproximou. Esta é a Mariana. Ela vai estudar na escola quando ficar pronta. Beatriz olhou para Mariana de cima a baixo, reparando na roupa simples, no cabelo preso com elástico comum, nos sapatos gastos. Oi, disse sem muito interesse. Oi, Beatriz. Mariana respondeu com um sorriso genuíno. Que sapato bonito você tem. Beatriz olhou para os próprios tênis importados e deu de ombros. É normal. José Carlos percebeu a frieza de Beatriz e decidiu mudar a estratégia. Meninas, vou mostrar uma coisa para vocês. Maurício, você vem também. Ele as levou até uma mesa improvisada, onde estavam espalhados os desenhos originais de Duda. Mariana se aproximou curiosa, mas Beatriz ficou meio afastada. Sabem quem fez esses desenhos? Não, Mariana respondeu interessada. Foi uma menina da idade de vocês. O nome dela era Maria Eduarda, mas todo mundo chamava de Duda. E que desenhos bonitos, Mariana disse olhando com admiração. Ela desenhava muito bem. Desenha, José Carlos corrigiu suavemente. Ela desenha muito bem. Beatriz franziu a testa. Como desenha? Cadê ela? José Carlos apontou para o céu. Ela está lá em cima, cuidando para a escola dela ficar pronta. Mariana entendeu imediatamente e ficou emocionada. Beatriz ainda não tinha captado. Ela morreu? Perguntou sem muito tato. Ela partiu, José Carlos respondeu. Mas antes de partir, fez esses desenhos da escola que sonhava construir para crianças carentes. Por que ela queria ajudar criança pobre se ela era rica? Beatriz perguntou. A pergunta direta deixou José Carlos pensativo. Por que você acha que uma pessoa rica ajudaria uma pessoa pobre? Não sei. Não faz sentido. Mariana olhou para Beatriz surpresa. Como não faz sentido? Se eu tivesse dinheiro, ia ajudar todo mundo. Por quê? Beatriz rebateu. Porque é ruim ser pobre. Mariana respondeu simplesmente. Minha mãe trabalha o dia todo na roça e ganha pouco. Meu pai conserta cerca para os outros. A gente quase não tem dinheiro para comprar caderno para a escola. Beatriz nunca tinha ouvido uma criança falar sobre dificuldades financeiras de forma tão direta. E mesmo assim, você estuda? Estudo, mas é difícil. A escola da cidade é longe. A gente tem que acordar muito cedo e andar mais de 1 hora para chegar lá. José Carlos aproveitou o momento. Por isso a Duda desenhou esta escola aqui perto, para as crianças como a Mariana não precisarem andar tanto. Beatriz pegou um dos desenhos e examinou. Ela desenhou biblioteca? Desenhou, com 1000 livros diferentes. Por que 1000 livros? Mariana respondeu antes de José Carlos. Porque livro ensina coisas novas. Eu adoro ler, mas só tenho 2 livros em casa. Só 2? Beatriz ficou espantada. Eu tenho uma estante cheia de livros em casa. Que sorte a sua, Mariana disse sem inveja, apenas constatando. Você deve ser muito inteligente. A inocência de Mariana estava mexendo com Beatriz. Ela nunca tinha pensado que ter muitos livros fosse sorte. Mariana, José Carlos disse, conta para a Beatriz o que você quer ser quando crescer. Quero ser professora, para ensinar as crianças da minha região a ler e escrever. Por que professora? Beatriz perguntou. Porque minha professora atual me ensinou que educação muda a vida das pessoas. Se eu for professora, posso mudar a vida de muitas crianças. Beatriz ficou quieta, processando aquela informação. Ela nunca tinha pensado em mudar a vida de ninguém. E você, Beatriz? O que quer ser? Mariana perguntou inocentemente. Eu não sei. Nunca pensei nisso. Nunca pensou? Mas você tem tudo para estudar o que quiser.
Pode ser qualquer coisa. A observação de Mariana atingiu Beatriz de uma forma inesperada. Uma menina pobre, que mal tinha recursos, sabia exatamente o que queria da vida. Ela, que tinha tudo, não sabia nada. José Carlos percebeu o impacto e decidiu aprofundar. Meninas, querem ver onde vai ser a biblioteca? As duas seguiram ele até uma área demarcada no terreno. José Carlos abriu novamente o caderno de Duda. A Duda escreveu que a biblioteca tinha que ter um cantinho especial para leitura, com almofadas no chão, plantas ao redor, bem aconchegante. Que ideia boa, Mariana disse, imaginando o lugar. E aqui, José Carlos apontou para outra anotação. Ela escreveu que queria uma mesa grande, onde as crianças pudessem fazer lição de casa juntas, para ninguém ficar sozinho estudando. Beatriz estava começando a entender a dimensão do projeto. Tudo isso vai ser de graça? Tudo. Material escolar, uniforme, lanche, transporte. A criança só precisa querer estudar. E se não quiser? José Carlos olhou diretamente para ela. Aí perde a vaga para uma criança que quer. A resposta foi direta, mas fez Beatriz pensar. Maurício, que estava acompanhando tudo em silêncio, se aproximou. Filha, quer ajudar a carregar alguns materiais? Eu? Mas vou sujar a roupa. É só roupa, Beatriz, Mariana disse naturalmente. Depois lava. A simplicidade com que Mariana tratava as coisas estava impactando Beatriz cada vez mais. Está bem, mas só um pouco. José Carlos sorriu discretamente. Era o primeiro sinal de que Beatriz estava se abrindo para a experiência. Durante a manhã, as duas meninas trabalharam juntas organizando material. Mariana ensinava a Beatriz como separar os pregos por tamanho, como empilhar tábuas sem deixar cair. Você aprende rápido, Mariana elogiou. Você que ensina bem. Parece que já fez isso antes. Já sim. Ajudo meu pai sempre que posso. Ele diz que mulher tem que saber trabalhar igual homem. Beatriz nunca tinha pensado nisso. Em casa, ela não ajudava em nada. Tinha empregada para tudo. Na hora do almoço, as duas se sentaram no chão junto com os operários. Beatriz estranhou no começo, mas logo se acostumou. A comida está gostosa, ela disse para Sandra, que sorriu feliz com o elogio. É comida simples, mas feita com carinho, Sandra respondeu. Igual minha mãe faz, Mariana completou. Minha mãe sempre diz que comida boa não é comida cara, é comida feita com amor. Depois do almoço, José Carlos chamou Beatriz para uma conversa particular. O que você achou da Mariana? Ela é diferente. Diferente como? Beatriz pensou antes de responder. Ela é feliz mesmo não tendo nada. E isso te chamou a atenção? Chamou. Eu tenho tudo e às vezes nem fico feliz. José Carlos assentiu. Sabe por que a Mariana é feliz? Por quê? Porque ela encontrou um propósito. Ela sabe por que está estudando, sabe o que quer fazer com a vida dela. E eu não sei, mas pode aprender. Beatriz olhou para Mariana, que estava brincando com outras crianças da região que tinham aparecido na obra. Seu José Carlos, posso perguntar uma coisa sobre a Duda? Pode. Ela era feliz mesmo sabendo que podia partir? José Carlos sorriu tristemente. Era a criança mais feliz que já conheci. Sabe por quê? Não, porque ela descobriu que a felicidade verdadeira vem de fazer os outros felizes. Beatriz ficou quieta, absorvendo aquelas palavras. Seu José Carlos, se eu quisesse ajudar o projeto da Duda, como eu podia? A pergunta surpreendeu José Carlos positivamente. De várias formas. Pode vir aqui nos fins de semana ajudar. Pode organizar doação de livros na sua escola. Pode conversar com os pais dos seus amigos para eles conhecerem o projeto. E se eu quisesse fazer algo maior? Como assim maior? Beatriz hesitou, mas continuou. Eu tenho uma mesada alta e gasto tudo com bobeira. Posso doar parte dela para comprar material escolar para as crianças? José Carlos ficou emocionado. Pode sim. Mas tem certeza? Tenho. A Mariana me fez entender uma coisa. O quê? Que ter dinheiro e não ajudar ninguém é desperdício.
Maurício, que estava ouvindo de longe, se aproximou com os olhos marejados. Sua filha estava aprendendo em um dia o que ele tinha demorado 40 anos para entender. Pai, Beatriz se virou para ele. Posso vir aqui todo sábado? Claro, filha. Vamos vir juntos. E pai? Sim? Desculpa por ter sido mimada. Não sabia que existiam crianças como a Mariana. Maurício abraçou a filha, sentindo que tinha recuperado muito mais que um cliente. Tinha descoberto uma forma de educar sua filha para ser uma pessoa melhor. José Carlos observava pai e filha se abraçando e sussurrou para o céu. Duda, mais uma família aprendeu a lição. Seu projeto está transformando pessoas antes mesmo de ficar pronto. Uma brisa suave balançou as árvores, como se uma menina de 8 anos estivesse batendo palmas de felicidade. 3 meses depois, a primeira escola rural Maria Eduarda estava quase pronta. José Carlos chegou na obra antes do sol nascer, como fazia todos os dias, mas desta vez era diferente. Hoje era o dia da inauguração. Maurício chegou logo depois, trazendo Beatriz. A menina tinha mudado completamente. Agora usava roupas simples para trabalhar, tinha as mãos calejadas de tanto ajudar na construção e falava sobre o projeto com uma paixão que surpreendia a todos. Pai, olha como ficou bonita a biblioteca, ela disse, correndo para mostrar o espaço que tanto tinha ajudado a organizar. Ficou igual aos desenhos da Duda. Maurício respondeu emocionado. Cristiane e Sandra chegaram com um caminhão cheio de livros. Durante esses meses, elas tinham organizado uma campanha na cidade inteira, arrecadando mais de 2.000 exemplares para a biblioteca. Seu José Carlos, Cristiane disse, ofegante de tanto carregar caixas, conseguimos até livros didáticos novos. Uma editora de São Paulo doou 500 exemplares. José Carlos sorriu, mas havia algo diferente no sorriso dele. Uma tristeza que não conseguia esconder completamente. Muito bem, a Duda ficaria orgulhosa. Miguel chegou com um grupo de crianças da região. Eram 15 meninos e meninas, entre 7 e 12 anos, todos vestidos com uniformes novos e carregando mochilas cheias de material escolar. Seu José Carlos, uma das crianças gritou. É verdade que a escola é nossa mesmo? É verdade, Pedrinho. Toda de vocês. Mariana estava no meio do grupo, radiante. Ela tinha sido escolhida para fazer o discurso de inauguração em nome de todas as crianças. Seu José Carlos, ela se aproximou. Posso ver o quarto da Duda de novo? Quero mostrar uma coisa para ela. José Carlos ficou confuso. Como assim, mostrar para ela? Minha avó sempre disse que as pessoas que partem ficam perto da gente nos lugares que elas mais amavam. E a Duda amava este projeto. A inocência de Mariana tocou fundo no coração de José Carlos. Claro que pode. Eles caminharam até a sala especial que José Carlos tinha mandado construir dentro da escola. Era uma réplica exata do quarto de Duda, com todos os desenhos dela nas paredes, a mesinha com o caderno de anotações, até a boneca preferida. Duda, Mariana falou para a parede onde estava o maior desenho. Hoje, sua escola abre, e eu quero você saiba que a gente nunca vai esquecer de você. Mariana tirou da mochila um desenho que ela mesma tinha feito. Era a escola pronta, com crianças brincando no pátio, estudando na biblioteca, almoçando no refeitório. Este desenho é para você, para mostrar que seu sonho virou realidade. José Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Ver aquela menina carente prestando homenagem à sua filha era uma das coisas mais tocantes que já tinha presenciado. Mariana, ele disse com voz embargada, você quer saber um segredo sobre a Duda? Quero. Ela deixou uma carta especial, só para ser lida no dia da inauguração. Os olhos de Mariana brilharam. Sério? Posso ouvir? José Carlos tirou do bolso um envelope amarelo, já amarelado pelo tempo. Esta carta ela escreveu na última noite no hospital. Disse que era para eu guardar e só abrir quando a primeira escola estivesse pronta. Ele abriu o envelope cuidadosamente e desdobrou uma folha de papel com a letra caprichada de Duda.
para as criancinhas da minha escola, começou a ler. Se vocês estão ouvindo esta carta, significa que meu sonho virou realidade. Mariana se aproximou mais, emocionada. Eu não pude ficar para conhecer vocês, mas escrevo esta carta imaginando como vocês devem ser especiais. Imagino meninos corajosos, meninas inteligentes, todos com vontade de aprender e de crescer. José Carlos fez uma pausa, controlando a emoção. Quero que vocês saibam que esta escola foi feita com muito amor. Cada tijolo, cada janela, cada livro da biblioteca foi colocado pensando em fazer vocês felizes. Ah, ela realmente pensou em tudo, Mariana murmurou. Estudem bastante, sejam bondosos uns com os outros e quando crescerem, não esqueçam de ajudar outras crianças como eu estou ajudando vocês. O amor só cresce quando a gente divide. José Carlos dobrou a carta novamente, mas havia mais uma folha no envelope. Tem mais uma coisa, disse, tirando o segundo papel. Esta é para você, Mariana. Para mim? Como ela sabia meu nome? José Carlos leu o que estava escrito. Para a menina que vai ser a primeira a estudar na minha escola. Mariana arregalou os olhos. Ela sabia que eu ia ser a primeira? Não sabia seu nome, mas sabia que haveria uma menina especial que entenderia o valor daquele presente. E você é essa menina. Mariana começou a chorar de emoção. A carta continua, José Carlos disse. Para você, menina especial, deixo um pedido. Seja a guardiã do sonho. Cuide para que esta escola sempre seja um lugar de alegria, de aprendizado e de amor. E quando você crescer e virar professora, como sei que vai virar, lembre sempre que uma escola não é feita de paredes, é feita de esperança. Mariana não conseguia mais falar de tanta emoção. José Carlos a abraçou, sentindo que Duda realmente tinha escolhido a pessoa certa para dar continuidade ao sonho dela. Nesse momento, Maurício apareceu na porta da sala. Seu José Carlos, as pessoas estão chegando para a inauguração. Tem mais gente do que esperávamos. José Carlos e Mariana saíram da sala especial e se surpreenderam. O pátio da escola estava cheio de gente. Famílias de toda a região, autoridades da cidade, empresários que tinham apoiado o projeto, jornalistas de várias cidades. De onde veio tanta gente? José Carlos perguntou. Cristiane se aproximou, sorrindo. A história da escola se espalhou. Todo mundo quer ver o projeto da menina que sonhava em ajudar outras crianças. No meio da multidão, José Carlos viu um homem elegante se aproximando. Era alguém que ele não reconhecia, mas que vinha diretamente em sua direção. Senhor José Carlos, o homem perguntou. Sou Roberto Mendes, secretário de Educação do Estado. Vim aqui porque preciso conversar com o senhor sobre uma proposta muito importante. Que proposta? O governador ficou sabendo do projeto das escolas Maria Eduarda. Ele quer que o senhor seja consultor oficial do Estado para a criação de escolas rurais. José Carlos ficou surpreso. Como assim? O Estado quer replicar este modelo em todas as regiões rurais. 300 escolas nos próximos 5 anos. Todas seguindo o padrão de qualidade que o senhor criou aqui. A notícia deixou José Carlos sem palavras. 300 escolas significava mais de 50 mil crianças atendidas. Secretário, ele disse finalmente, preciso consultar alguém muito importante antes de responder. Quem? José Carlos olhou para a sala especial onde estavam os desenhos de Duda. Minha consultora principal. O secretário não entendeu, mas Maurício sorriu. Sabia que José Carlos ia conversar com Duda antes de tomar qualquer decisão importante. A cerimônia de inauguração começou com Mariana cortando a fita na entrada da escola. As crianças entraram correndo, gritando de alegria ao ver as salas de aula, a biblioteca, o refeitório. Gente! Pedrinho gritou da biblioteca. Tem livro sobre dinossauro. Tem computador que funciona de verdade. Outra criança gritou do laboratório de informática. José Carlos observava tudo com um sentimento misto de alegria e saudade. Duda estaria tão feliz vendo aquela alegria das crianças.
Durante o discurso oficial, Mariana subiu no palanque improvisado. Eu quero agradecer ao seu José Carlos, ela disse com voz firme, e a Duda, que está no céu, mas que fez tudo isso acontecer. Prometo que vou estudar muito e que nunca vou esquecer que esta escola foi feita com amor. E o público aplaudiu emocionado. José Carlos estava chorando de orgulho. Depois da cerimônia, quando todo mundo tinha ido embora, José Carlos ficou sozinho no pátio da escola. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. E aí, minha princesa? Ele falou olhando para o céu. O que você acha da proposta do Estado? 300 escolas? Uma brisa suave balançou as árvores recém-plantadas no pátio. José Carlos sorriu. Você tem razão. Quanto mais crianças pudermos ajudar, melhor. Ele tirou o celular do bolso e ligou para o secretário de Educação. Secretário Roberto, é José Carlos. Aceito a proposta. Mas tenho uma condição. Todas as escolas vão se chamar Escola Rural Maria Eduarda. E em cada uma vai ter uma sala especial contando a história da menina que sonhou em ajudar todas as crianças do mundo. Aceito! O secretário respondeu imediatamente. Quando podemos começar? Amanhã mesmo. A Duda não gosta de perder tempo. Quando desligou o telefone, José Carlos sentiu uma paz que não sentia há anos. A promessa estava sendo cumprida de uma forma muito maior do que ele jamais imaginou. 50.000 crianças iriam estudar em escolas construídas com o amor de uma menina de 8 anos, que acreditava que toda criança merecia ter um futuro bonito. Um ano depois, José Carlos estava sentado na biblioteca da primeira escola rural, Maria Eduarda, observando Mariana ajudar uma criança menor a ler um livro. A menina de 10 anos tinha se tornado uma espécie de monitora natural, sempre disposta a ensinar o que aprendia. Seu José Carlos, Mariana se aproximou durante o intervalo. Posso mostrar uma coisa para o senhor? Claro. Ela correu até sua carteira e voltou com um caderno. Eu comecei a escrever igual a Duda fazia. José Carlos pegou o caderno e abriu. As páginas estavam cheias de desenhos e anotações sobre como melhorar ainda mais a escola, ideias para ajudar outras crianças, planos para o futuro. Olha aqui, Mariana apontou para uma página específica. Eu desenhei como vai ser quando eu for professora. Vou trabalhar aqui mesmo, na escola da Duda, ensinando as criancinhas mais novas. José Carlos sorriu, emocionado. Ela ficaria muito orgulhosa de você. Seu José Carlos, posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor sente que a Duda está feliz lá no céu? José Carlos olhou ao redor da biblioteca cheia de crianças lendo, estudando, sorrindo. Mariana, você conhece a Duda melhor que qualquer pessoa. Como assim? Eu nunca conheci ela. Conhece sim. Cada vez que você ajuda uma criança a ler, você está sendo igual a ela. Cada vez que você pensa em como melhorar a escola, você está continuando o trabalho dela. Mariana sorriu, entendendo. Nesse momento, Maurício chegou na biblioteca acompanhado de Beatriz. A menina de 11 anos agora carregava uma pasta cheia de papéis. Pai, Beatriz disse animada, consegui mais 5 famílias para adotar crianças carentes para ajudar com material escolar. Maurício olhava para a filha com orgulho. A menina mimada tinha se transformado numa jovem generosa e determinada. Seu José Carlos, Maurício se dirigiu a ele, trouxe uma notícia importante. Que notícia? O banco decidiu criar o programa Maria Eduarda. Vamos destinar 10% de todos os nossos lucros para construir mais escolas rurais. José Carlos ficou surpreso. Sério? E mais, a diretoria aprovou minha promoção. Vou ser gerente regional, responsável por implementar o programa em todo o estado. Parabéns, Maurício. Não, seu José Carlos. Obrigado é que eu tenho que dizer. O senhor salvou muito mais que minha carreira. Salvou minha família. Beatriz se aproximou de José Carlos. Posso falar uma coisa? Claro. Antes de conhecer a história da Duda, eu não sabia para que servia a vida. Achava que era só para a gente ser feliz,
Agora eu sei que a vida é para a gente fazer os outros felizes também. José Carlos abraçou Beatriz, sentindo que Duda realmente tinha tocado o coração daquela menina. Cristiane apareceu na porta da biblioteca, acompanhada de uma equipe de televisão. Seu José Carlos, chegaram os jornalistas para a reportagem especial. A Rede Nacional tinha decidido fazer um documentário sobre o projeto das escolas Maria Eduarda, que já eram 53 espalhadas por 5 estados. O repórter, um homem jovem e simpático, se aproximou de José Carlos. Senhor José Carlos, em 1 ano, o projeto cresceu de forma impressionante. Como o senhor explica esse sucesso? Não foi sucesso meu, José Carlos respondeu simplesmente. Foi o amor de uma menina de 8 anos que continua transformando vidas. Mas o senhor não acha que está exagerando? Uma criança pode realmente ter tanto impacto assim? José Carlos sorriu e apontou para Mariana, que estava ensinando outras crianças. Vê aquela menina ali? Há 1 ano era uma criança carente, sem perspectiva. Hoje é monitora da escola e quer ser professora. A Duda fez isso. Ele apontou para Beatriz. Vê aquela jovem organizando doações? Há 1 ano era uma menina mimada que só pensava em si mesma. A Duda mudou isso. Finalmente apontou para Maurício. Vê aquele homem? Há 1 ano era um gerente preconceituoso. Hoje dedica a vida a ajudar crianças carentes. A Duda transformou isso. O repórter estava claramente emocionado. E o que a Duda representa para o senhor hoje? José Carlos caminhou até a sala especial, seguido pelo repórter e as câmeras. Parou na frente do maior desenho de Duda, aquele onde ela tinha imaginado como seria a escola. A Duda me ensinou que a morte não existe quando o amor continua vivo. Ela partiu, mas o amor dela continua construindo escolas, educando crianças, transformando famílias. O senhor sente que cumpriu a promessa? Não cumpri, estou cumprindo. Enquanto houver uma criança sem escola, uma família sem esperança, o trabalho da Duda não terminou. A entrevista continuou por mais 1 hora, mas José Carlos sabia que as palavras mais importantes já tinham sido ditas. Quando todos foram embora, José Carlos ficou sozinho na escola com Mariana. As outras crianças já tinham ido para casa. Seu José Carlos, Mariana disse, posso contar um segredo? Pode. Às vezes eu sonho com a Duda. Ela aparece nos meus sonhos e a gente conversa. José Carlos se interessou. Sobre o que vocês conversam? Ela sempre pergunta como estão as crianças da escola. Se elas estão felizes, se estão aprendendo, e ela sempre diz a mesma coisa no final. E o que ela diz? Que o trabalho mais importante do mundo é fazer alguém sorrir. José Carlos sentiu um arrepio. Era exatamente o tipo de coisa que Duda diria. Mariana, você quer saber uma coisa? Eu também sonho com ela. Sério? E ela sempre me diz que está orgulhosa. Não de mim, mas de todas as pessoas que mudaram por causa dela. Mariana sorriu. Ela deve estar muito feliz vendo tanta gente ajudando as crianças. José Carlos olhou pela janela da biblioteca. O sol estava se pondo, pintando o céu de rosa e dourado. Mariana, vem cá! Eles caminharam até o pátio da escola, onde estava a árvore que José Carlos tinha plantado no dia da inauguração. Vê esta árvore? Vejo. Quando plantei, era só uma mudinha pequena. Hoje olha o tamanho que está. A árvore já tinha mais de 2 metros, com galhos fortes e folhas verdes. É igual ao projeto da Duda, José Carlos continuou. Começou pequenininho, com o sonho de uma menina. Hoje já são mais de 10.000 crianças estudando em escolas construídas com o amor dela. E vai crescer mais? Muito mais, porque o amor verdadeiro não tem limite. José Carlos se ajoelhou na altura de Mariana. Mariana, você quer ser a guardiã do sonho da Duda para sempre? Eu? Mas eu sou só uma criança. A Duda também era só uma criança. E olha tudo que ela conseguiu fazer. Mariana pensou por alguns segundos. Aceito. Vou cuidar para que o sonho dela nunca morra. Então vem cá.
José Carlos a levou até um cantinho especial do pátio, onde tinha uma placa pequena que ninguém notava. Estava escrito: Maria Eduarda Silva, a menina que ensinou o mundo a sonhar grande. Esta placa vai estar aqui para sempre, José Carlos disse, para lembrar que uma criança de 8 anos provou que não importa a idade que você tem. O que importa é o tamanho do amor no seu coração. Mariana tocou a placa com carinho. Duda, prometo que vou continuar seu trabalho. Prometo que nunca vou esquecer que toda criança merece um futuro bonito. Uma brisa suave balançou as folhas da árvore, como se uma menina de 8 anos estivesse sussurrando obrigada. José Carlos sorriu, olhando para o céu que começava a mostrar as primeiras estrelas. Conseguimos, minha princesa. Seu sonho virou realidade e agora tem vida própria. E naquela noite, em 53 escolas espalhadas pelo Brasil, 10.000 crianças dormiram felizes, sem saber que deviam tudo isso ao amor de uma menina que acreditou que toda criança pode ser qualquer coisa que sonhar. O legado de Duda estava apenas começando. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen täks viikko. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli sit viikonloppu, mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Voi pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäsi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onks mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan.
No. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tän kanssa, mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se on niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä. Tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten.
niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin.